Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo de encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. O som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos sim, onde em Cristo foram feito Deus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor, e
venham me cercar, ainda que os montes se levantem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de te louvar. De novo. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meus lábios não se fecharão, para sempre de te louvar. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de te louvar, para sempre, para sempre de te louvar. A Constituição da República Federativa do Brasil completa seus 30 anos, ou melhor, completou seus 30 anos. É a Constituição promulgada mais longa da história do Brasil. E lá no seu artigo 226, parágrafo 3º, assim registra: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Contudo, no ano de 2016, alguns cartórios no Brasil estavam praticando atos cartorários no sentido de reconhecerem uniões poliafetivas. Essa matéria chegou até o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que tem como uma das suas atribuições fiscalizar as atividades cartorárias, e lá este ano foi proibido em todo o Brasil que todo e qualquer cartório venha praticar atos cartorários por meio de escritura pública com cunho de uniões poliafetivas. Acima de tudo, ame como se a única coisa que você sabe fazer, porque no fim do dia nada vai significar. Onde você está sentado, seu emprego, seu diploma, o dinheiro que você tem, nada importa, exceto o amor e a conexão entre as pessoas que você amou e na profundidade que as amou. Os versos da poetisa indiana, naturalizada canadense, Rupi Kaur, que fez grande sucesso com o livro Outros Jeitos de Usar a Boca e teve mais de 1 milhão de cópias vendidas, colocam acima de tudo e de qualquer outra coisa o amor e as formas de amar. Em nossa sociedade contemporânea, formas de amar não faltam. Afinal, faz tempo que o casamento ou namoro tradicionais, isto é, os heterossexuais e monogâmicos, deixaram de ser o único modelo de relacionamento existente. Vamos conhecer algumas dessas novas formas de amar? Pansexualidade. Amam todas as pessoas, independente de serem homens ou mulheres. Otakus. Preferem o relacionamento virtual ao contato físico. Monogamish. É um parceiro contra o outro, com quem e como vai trair,
geralmente com pessoas estranhas. O poliamor amam várias pessoas ao mesmo tempo, sendo fiéis a cada uma delas. Flexissexualidade, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, com o consentimento do parceiro. Relações híbridas são aquelas que apenas se um dos parceiros estiver satisfeito com a vida íntima, o outro pode procurar aventuras extraconjugais, desde que de forma esporádica e nunca mais de 2 vezes com a mesma pessoa. E o outro tem que saber também. O Lattes são casais casados que vivem em casas separadas, sem partilhar o dia a dia da vida a dois. Amigos coloridos são aqueles que têm amizade e sexo, porque eles se completam dessa forma e só quando der vontade. Mas não há necessidade de assumir um compromisso. São muitas as opções. Para o sociólogo Zygmunt Baum, no líquido cenário da vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. O que será que a Bíblia diz sobre isso? Será que nossos relacionamentos é uma área com quem Deus se preocupa? Será que realmente toda forma de amor vale a pena? Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês para respondermos essa pergunta tão fácil, né? Tão simples, mas todo momento especial. Eu nunca na minha vida, em 18 anos de ministério, tomei um café durante o culto. Só um pouquinho. Obrigado, viu, reverendo, igreja, por proporcionar esse momento histórico. Agora sim, vamos para a pergunta que foi colocada diante dessa realidade que nós vivemos no século XXI, que nos chama muita atenção. É novo para muitas gerações, né? Para muitas pessoas, toda essa forma que tem se colocado de amor tem nos assustado, principalmente como igreja, que aprendeu biblicamente que Deus criou homem e mulher para que esses pudessem se relacionar, ter família, e para que pudessem ter seus filhos e assim encher a terra. Foi assim que foi estabelecido no livro de Gênesis. E de repente, nós vemos aqui um exemplo de algumas possibilidades de forma de amor. Uma das aulas que a gente, pelo menos eu tive essa aula na faculdade agora recentemente, já são mais de 60 possibilidades de amor. 60 possibilidades de relacionamento que você pode ter no século XXI. Então, nós estamos diante de algo que realmente nos assusta. Eu queria trazer um texto para a gente partir dele, para essa reflexão. Eu acho que ele vai ser projetado. 1 João 4, versos 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Para mim, aqui está a chave para entendermos a respeito de amor. A palavra amor, ela é muito falada. Às vezes nós linkamos o amor a um sentimento ou a um desejo, a uma vontade. Geralmente o amor está ligado a essas questões. Agora, a partir do momento que você configura o amor como um desejo, uma vontade, nós precisamos ver então o que está por detrás dessa definição de amor. O que nos faz definir amor como definimos? Quais são as regras que nós estabelecemos ao longo da vida para dizer que amor para nós significa o que significa? O nome que se dá para isso é cosmovisão. Você precisa ter uma cosmovisão, um apunhado, um apanhado de valores, de crenças que você estabeleceu ao longo da sua vida para você definir o que é amor.
Então, nós definimos amor a partir da Bíblia. E o que nós temos presenciado no século 21 é uma definição de amor que não parte da Bíblia, que não parte da religião. Se você se atentar à palavra de Deus, isso está muito claro em toda a Escritura. Nós temos duas principais vertentes de pecado. A primeira vertente de pecado é um pecado que tem origem no paganismo. É quando uma sociedade, é quando uma nação ou um grupo decide criar regras, leis, normas para viver contrária àquilo que Deus estabeleceu. Esse paganismo, ele é muito enfatizado principalmente no Novo Testamento. No Antigo Testamento também nós temos. Quando Israel se envolvia com outras nações e trazia para dentro da nação de Israel as práticas dos outros povos. Se você vai para o livro de Levíticos, você tem ali no livro de Levíticos uma série de normas para o povo de Israel cumprir que às vezes nos assusta. Você vê ali, por exemplo, no livro de Levíticos, Deus orientando o povo ao filho não deitar com a mãe. E aí você fala, mas para que está isso na Bíblia? É óbvio que um filho não vai deitar com a mãe. É óbvio não. Nos povos pagãos isso acontecia. Então nós percebemos que essa primeira vertente de pecado que a Bíblia traz é uma vertente muito ligada a essa falta de leis ou regras fundamentadas na vontade de Deus, né? Então isso é muito claro na Bíblia no decorrer de toda a história. A segunda vertente de pecado é o legalismo. É quando nós usamos instrumentos religiosos, quando nós nos utilizamos de recursos até bíblicos para criarmos uma religião ou para criarmos normas e leis que na verdade Deus não estabeleceu. Os fariseus faziam isso. Eles às vezes criavam ritos para o povo que não estava na Bíblia. Então o que eu percebo no Brasil hoje é que nós saímos de um sistema extremamente religioso 50 anos atrás. Você sabe como o Brasil era marcado pelo catolicismo e até por um protestantismo mais conservador. A Constituição foi lida aqui. Quando você percebe esse detalhe da Constituição, que a relação tem que ser com o homem, a mulher, é isso que é família, você percebe um conservadorismo por detrás disso. Nós saímos desse polo no Brasil, esse polo conservador, marcado por uma religiosidade, tanto católica, até principalmente católica, como protestante, e nós fomos para esse outro polo chamado paganismo. O que nós vivenciamos hoje não é nada novo. O que nós vivenciamos hoje começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram amar aquele fruto mais do que a lei de Deus. A partir do momento que os nossos primeiros pais fizeram a opção por amar e amar o fruto ou amar a desobediência mais do que a Deus, a partir dali nós percebemos uma humanidade completamente desajustada. O problema é que agora é a nossa época. O problema é que agora é a nossa vez. Nós vivemos num tempo de extremo paganismo. A cosmovisão ou a maneira de se interpretar a vida, a família, os valores e tudo mais não encontra fundamento em pilares religiosos ou bíblicos. Você tem uma ênfase no Brasil muito pagã. E aí, uma vez que você tira a Bíblia de cena, você pode criar as suas próprias regras, a sua própria lei. E uma vez que a Bíblia sai de cena, ou para nós o livro sagrado, ele deixa de ser uma norma, cada um pode criar a sua própria norma, cada um pode criar a sua própria lei. Então nós estamos diante de uma sociedade não só imoral, que é o contrário de moral, mas nós estamos diante de uma sociedade amoral. Ou seja, não existe uma regra, nem contrária à regra. Não existe certo e errado, existe cada um com a sua própria vontade. E o fundamento disso é uma linha da filosofia muito estudada e tratada, que é o relativismo. O que o relativismo diz? Cada um tem a sua própria verdade.
Cada um tem o seu próprio sistema de crenças. E com um individualismo muito forte, ninguém pode ser questionado. Você acredita no que você quiser, eu acredito no que eu quero, e você não pode dizer para mim no que eu tenho que acreditar, ou que o que você acredita é mais certo do que o que eu acredito. Então esse individualismo e esse relativismo, ele acaba criando ilhas, ilhas ou núcleos, onde cada um se alinha ou se afina com um grupo que tem um pensamento afim. E aí, para eu terminar esse meu primeiro momento, depois eu passo para a Isabela, dentro desse contexto onde você tem uma sociedade relativista, o discurso é muito interessante, porque o relativista, ele diz assim: não existe regras, não existe verdade, cada um tem a sua própria verdade, não existe absoluto. Vocês já ouviram essa frase? Não existe absoluto. Olha que incoerente que é essa frase. Quando eu digo não existe absoluto, a frase não existe absoluto, ela é absoluta ou relativa? Ela é absoluta. Então é um sistema que ele se detona, Alguém que diz não existe verdade absoluta, ele faz disso uma verdade absoluta, ele é incoerente. Então, na verdade, existem verdades absolutas, sim. E todo mundo tem verdade absoluta, sim. Quando alguém diz, é possível toda forma de amor, por que eu tenho que amar do seu jeito? Eu posso amar do meu jeito. Ele ama do jeito dele, porque para ele o jeito dele é um jeito absoluto de se amar. Para ele, esse jeito de amar é verdade. Isso acontece por quê? Porque uma característica do nosso tempo, e até foi tratado aqui, citado o nome de um dos maiores sociólogos da nossa época, que morreu no ano passado, Zygmunt Bauman, é um sociólogo europeu. Ele vai falar sobre a sociedade líquida, o amor líquido, que é uma característica do nosso tempo. Os nossos filhos, adolescentes, os nossos filhos, jovens, eles estão inseridos numa universidade, num colégio, que tem esse pensamento vigorando de maneira plena, Eles estão inseridos nesse contexto e eles precisam ser preparados para lidar diante ou com essa realidade. Então, quando a gente pensa um pouquinho sobre essa sociedade líquida, esses amores líquidos, eu acho que vale a pena a gente explorar quais são os conceitos que estão por detrás disso. E aí eu passo a palavra para a Isabela, se não empolga eu vou embora, né, Isabela? Boa noite a todos. Eu vou falar todos, porque hoje em dia a gente nem fala mais todos. Hoje em dia as saudações nas universidades, nas escolas, não é mais todos, é TOD@S, porque você pode dizer todos, porque você vai dizer para homem e para mulher. Nós temos hoje mais de 57 gêneros, então não existe mais só homem e mulher, conforme a Bíblia diz, mas nós temos hoje mais de 57 gêneros. Mas eu creio que somos todos, homem ou mulher, né? Eu vou começar falando um pouco, porque o pastor gosta de falar, senão ele prega sozinho e eu fico aqui como se fosse uma samambaia. Mas eu quero agradecer já de início ao JR, aos pastores da igreja, quero agradecer ao conselho, a oportunidade que a gente tem para dialogar um pouco sobre toda forma de amor é válida. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque perdeu-se todo o conteúdo, ou tudo aquilo que a gente estabeleceu, ou famílias estabeleceram ao longo da história. Isso tudo foi se quebrando com o tempo, porque nessa sociedade contemporânea, o tradicionalismo, o patriarcado, né, essa coisa de a mulher ficar dentro de casa, isso não combina mais com a sociedade contemporânea. E aí a gente percebe que as famílias desestruturando, o amor também vai se desestruturando, porque você fica sem um referencial para você buscar uma forma correta de amor. Na sociedade contemporânea, toda forma de amor é válida, mas toda forma de amor é válida porque eles não têm a definição do que é amor. Amor é ligado a um sentimento, amor é ligado a um estado. Então, hoje em dia, a gente acompanha já no Brasil, e isso no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, os casamentos hoje, eles já estão para a par com o número de divórcio. Então, hoje em dia, se casa e se divorcia quase que na mesma proporção.
E por que isso acontece? Porque hoje na sociedade contemporânea, você só precisa ficar junto de uma pessoa se aquilo ali te faz bem. É assim que os casamentos são estabelecidos na nossa sociedade. A partir do momento que eu não me sinto bem, que o outro me priva da liberdade, ou que o outro faz alguma coisa que não condiz com os meus princípios ou com aquilo que eu acredito, eu não preciso mais viver com ele. Então eu posso solicitar o divórcio. E é isso que a gente tem acompanhado. E aí vem as histórias de recasamento, que não são nem um, nem dois, nem três recasamentos, os meus, os seus, os nossos filhos, e cada um vai crescendo de acordo com aquela estrutura que a sociedade contemporânea pôs. Mas a gente não tem, hoje em dia, no contemporaneismo, alguma coisa que seja referencial. Paulo vai falar sobre isso. O perigo que é a nossa sociedade, que nós estamos inseridos, onde não há mais padrão familiar, não há mais padrão moral e não há mais padrão para nenhum tipo de relacionamento. Isso tudo se esfacelou. E aí tem alguns pesquisadores, e alguns sociólogos, e alguns filósofos que acreditam que isso seja um novo momento para se restabelecer uma nova ordem. Mas será que é isso mesmo? E aí quando a gente olha para a luz da Bíblia, o conceito de amor não é esse. Então, será que toda forma de amor é válida? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa levantar é: o que você chama de amor? O amor que você tem falado é o amor da contemporaneidade? É o amor que não é fundamentado em nenhum princípio? Porque é isso que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças têm encontrado no dia a dia deles. Então, você, né, a minha filha está aqui, ela tem 8 anos, e a gente estava conversando, ela tem passado por um período que alguns amigos, os pais se divorciaram. E aí ela chegou em casa e falou que um amiguinho dela falou que é certo uma família ter só homens ou só mulheres. E aí ela chegou e falou: como assim? Não tem problema, você pode ter 2 pais ou você pode ter 2 mães. E aí ela, com 8 anos de idade, chegou em casa e falou para mim: mãe, como funciona isso? Eu disse para ele que não é certo. Eu falei: não é certo. Porque à luz da palavra, o que nós sabemos é que é homem e mulher que se estabelece uma relação. Mas hoje em dia é isso que está sendo promulgado e é isso que está sendo levantado. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é qual é o conceito, qual é a definição que a gente se tem sobre amor. E aí eu não sei se eu já posso entrar ou se você quer complementar alguma coisa. Não quero complementar. Agora ainda pegou. Não apegou. Eu só acho que vale a pena a gente fazer um apanhado histórico. A gente está vivendo um momento histórico que é curioso, é interessante e vale pelo menos 5 minutos de reflexão nele aqui. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial esfacelou com a Europa e você tem ali um processo de reconstrução. Quando você tem nesse processo de reconstrução, você tem a preocupação de muitos filhos, né? Então vem a geração baby boomers. Era necessário marido e mulher ter muitos filhos. E aí muitos aqui vão lembrar de tios ou de parentes que tinham 9, 10 filhos, né? Daqueles que nasceram na geração de 45 a 64. Há um movimento mundial de repovoamento, né? Vamos repovoar a terra. E nisso você precisava da família tradicional. Mas concomitante a esse movimento de famílias tradicionais, você tem também movimentos surgindo. Por exemplo, a mulher ela quer, a partir desse momento também, restabelecer uma nova configuração. Nasce o movimento feminismo. Esse movimento feminismo, que agora está na terceira onda, ele começa propondo igualdade em várias questões e de repente você vê outras buscas. Então essa primeira geração pós-guerra é uma geração muito familiar, mas uma geração que quer conquistar coisas, principalmente a mulher e também a família. Você tem um momento de industrialização, as pessoas querem adquirir bens. Quando você vem na geração X, que é a geração seguinte, essa geração já usufrui dessas primeiras conquistas da geração Baby Boomers, só que ainda é uma geração que vive muito sobre repressão. A mulher muito com o peso do machismo na casa, né? A figura masculina muito predominante. Então vem todo um cansaço feminino dessa estrutura. E aí eu volto naquele efeito religioso. Usava-se até a estrutura religiosa para colocar a mulher nessa posição subjugada.
O homem é o chefe, é o que manda, é o que diz e desdiz, e a mulher nessa posição. Então era um momento opressor para a figura feminina. E a mulher então vai nessa busca, nessa tentativa de se recolocar, e aí na geração X isso toma uma proporção ainda maior. E naturalmente essa geração Y, que é a geração que vem aí da década de 90, anos 2000, essa geração ela é criada, nós chamamos, ela é criada para vivenciar o efeito pêndulo. O que é o efeito pêndulo? Se a geração Baby Boomers, se a geração X foi uma geração marcada por muitas regras, por muitas normas, os meus filhos não serão criados nessa estrutura. Então você tem um esvaziamento de regras, você tem um esvaziamento de normas, e aí você tem uma sociedade que começa a bater cabeça. Então a minha mãe dizia que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, arrumar a cama. Não, meu filho não tem que fazer nada disso. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Meu filho não tem que começar a trabalhar muito cedo. A minha vida foi marcada por um marido que pegava muito pesado comigo. Minha filha, ela vai aprender a ser independente. Então você tem uma série de coisas que começam a acontecer na estrutura familiar que provocam um desajuste. Não é que estava ajustado. Não é que estava ajustado. O papel do homem era um papel, socialmente falando, que realmente oprimia, era muito, havia um machismo muito exacerbado. E o que você tem agora é um efeito pêndulo que vai para um momento desregulado. Vivemos um momento desregulado, onde as pessoas estão agora tentando se formatar novamente como estrutura de família. Como está no relativismo, onde cada um tem sua regra, essa reestrutura está se estabelecendo dessa forma tão absurda e tão desorganizada, porque não tem regra, não tem mais lei. Deixa eu só te complementar. Pode falar. O que a gente percebia até a década de 80, 70, 80, é que as famílias elas tinham umas estruturas e figuras que eram figuras verticais de autoridade. Pai e mãe falava, e alguns aqui vão lembrar que era só o pai e a mãe olhar, você já sabia o que ele queria dizer. Existia uma certa autoridade que às vezes não precisava nem ser falado, mas pelo olhar se comunicava alguma coisa. Isso reflete as famílias que eram famílias dessa década, que eram famílias que hoje a gente chama de famílias com pais e mães em figuras de verticalidade. Então aqui era pai, mãe e filhos estavam aqui. O que a gente veio observando e que foi se destruindo ao longo do tempo foi essa distância, e as famílias deixaram de ser verticais e as famílias se tornaram horizontais. E tem muita gente que discute, que diz que isso pode ser positivo e que isso pode ser negativo, mas o que acontece é que os padrões de referência eles se igualaram. Então hoje em dia filho conversa de igual para igual com o pai e com a mãe, e às vezes até manda. Isso a gente pode perceber que vai dar um reflexo na sociedade, nas escolhas também, porque já não existe um padrão para ser observado. E aí a gente também pode complementar que se a gente pega essa família da década de 40, pós-guerra, essa ainda era uma estrutura de família muito patriarcal, o homem que saía para trabalhar e que mantinha a casa e a mulher ficava dentro de casa, e não significa que dentro de casa ela não trabalhasse, às vezes ela trabalhava muito mais do que o homem que estava fora, porque ela ainda tinha que fazer todos os afazeres e ainda satisfazer muitas coisas que vinham de fora da casa, e aí ela decide buscar um meio profissional. É só interessante a gente falar, porque nas famílias que são famílias que eram com baixo poder aquisitivo, as mulheres já trabalhavam. E a gente percebe que os filhos também já eram deixados em creches. E as mulheres tinham que sair para poder compensar a renda. Quando a gente compara essa estrutura de família, que já não é mais vertical, que ela já é horizontal, e a gente olha o papel da mulher também, que você estava falando dessa questão da mulher ter saído da nossa terceira onda. A mulher agora ela se coloca, já não é por uma questão que ela deseja ou porque ela precisa lutar por esse direito, porque ela nunca vai ser igual, e Deus fez homem e mulher para não serem iguais mesmo, Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu movimento e cada um tem a sua importância na sociedade, mas eles não são vistos de formas iguais, Nós somos seres diferentes, e é isso que faz a beleza da nossa natureza. Mas quando a gente acompanha essa terceira onda do feminismo, a mulher às vezes ela nem precisa trabalhar, mas ela precisa estar fora, porque
que ela precisa ter alguém que a veja, uma posição. E aí a gente volta de novo, porque a família se desfacela, porque a gente começa a deixar que os outros criem os nossos filhos, insiram valores que não são os nossos valores, ou aquilo que acredita que sejam valores e as nossas crenças, e aquilo que a gente possa passar para o filho. E aí a gente vai começando, é muito interessante, porque quando a gente observa o Velho Testamento, e a gente fala, não podia se contaminar com os outros povos, às vezes a gente precisa estabelecer barreiras para que a nossa casa também não adquira a forma do mundo. O conteúdo que é transmitido para ele, né? A importância da igreja, a importância de definir para ele o que é amor, o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando nós lemos aquele texto, Deus é amor, o que está em jogo é a quem nós daremos ouvido. Nós daremos ouvido para Deus ou nós daremos ouvido para a serpente? Porque a serpente do Éden, e é impressionante como que a estrutura não muda. Existe toda uma sedução no processo da tentação do Éden. Existe todo um envolvimento, existe beleza, existe um fruto que é desejável, existe assim um processo de conquista da serpente para com Adão e para com Eva e para com Adão. E quando você olha o conteúdo ali desse processo de tentação, ele não é diferente dos nossos dias. Ou seja, você tem a lei de Deus, você tem Deus estabelecendo a proposta dele de amor, e você tem uma serpente, você tem uma tentação estabelecendo a sua proposta de amor. E o que acontece? O que acontece é que o homem opta pela proposta da serpente, e aí nós temos desde aquele momento, nós temos toda uma sociedade, toda uma humanidade vivendo formas desajustadas de amor. Desajustadas a todo momento, e só vai haver um ajuste na forma de amar se esse ajuste for feito pelo próprio Deus, por uma razão muito simples: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e se nós queremos entender sobre relacionamento baseado no amor verdadeiro, não existe outra fonte para aprendermos a respeito disso se não for o próprio Deus, porque Ele é o amor. Então, quando se fala de amor, precisa se definir o que é amor. Para nós, povo de Deus, Deus é amor. Então nós aprendemos a amar como Ele, e Ele estabelece as regras da sua palavra. A Bíblia vai dizer, João é sem dúvida nenhuma o autor que mais trabalha esse tema do amor, e João vai falar, por exemplo, que aquele que tem os meus mandamentos, João 14, verso 21 a 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. Só tem amor se cumprimos regras. Não existe amor sem regras. Não existe amor do meu jeito. Não. Você não entende de amor. Você foi desconfigurado para amar com o pecado. O pecado nos desconfigura por completo. Existe um vírus em nós, o vírus chamado pecado. Esse vírus nos faz amar o que não deveríamos amar, e nos faz amar o que deveríamos amar de maneira equivocada. Por isso Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque é amando a Deus sobre todas as coisas que nós amaremos todas as coisas de maneira adequada. Não tem como você amar todas as coisas de maneira adequada sem amar a Deus sobre todas as coisas, porque é Deus quem vai dizer como devemos amar todas as coisas. Isso até nos nossos amores mesmo. Por exemplo, um amor de esposa para com o marido não é o que a esposa entende de amor para com o marido. Ela tem que aprender com Deus a respeito de amor. Amar a Deus primeiro para depois amar o marido. Da mesma forma, o marido para com a esposa, os pais com os filhos. Quem estabelece a norma, a lei de amor, é o próprio Deus. Aliás, Deus também diz: se alguém amar, olha aí, amor. Se alguém amar a seu pai, a sua mãe, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Às vezes você pode ter até um amor legítimo, mas equivocado. Às vezes nós amamos os nossos filhos mais do que nós deveríamos, ou de maneira distorcida, e fazemos deles ídolos.
no nosso coração. Às vezes amamos o nosso cônjuge de maneira equivocada e fazemos deles ídolos no nosso coração. Por isso, a regra que Deus deixa é amá-lo sobre todas as coisas e a partir daí aprendermos com Ele a amar todas as coisas. Eu tenho que amar a Isabela não do meu jeito, o que eu acho que é amor para amar a Isabela. Eu tenho que aprender com Deus a amar a Isabela, porque eu não posso amar nem menos nem mais. E só Deus estabelece um padrão para isso. Outro padrão que Deus estabelece, que amor é entrega. Amor é entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor é entrega, altruísmo. Nós não amamos, e é interessante essa característica do amor do século XXI, que é um amor egoísta. É um amor para o meu prazer, é um amor para a minha satisfação. Não é esse o padrão bíblico de amor, não. O padrão bíblico de amor é entrega. Eu me entrego completamente a Deus, para que Deus me ensine a entregar ao meu próximo. É um amor de humilhação. É um amor onde eu me curvo diante da vontade do soberano. Não um amor para satisfazer os meus caprichos pessoais e individuais, como essa sociedade tem colocado e tem definido. Eu também vejo essa questão do amor. Amor é sacrifício. O maior exemplo que a gente tem de amor é o que Cristo fez na cruz por nós. Então, se nós sairmos fora desse padrão, a nossa visão vai ser distorcida. E aí eu volto a dizer que a gente só vai saber valorizar esse amor a partir do momento que a gente convive com esse amor. Se a gente está com uma pessoa, se eu casei com o Alexandre, se eu convivo com ele, se a minha vida e a vida dele se entrelaçam, e isso é bom, é porque a gente convive junto. Se a gente não desfruta do conviver com Cristo, fica difícil da gente estabelecer o que é amor. Então, a gente precisa olhar para a cruz. E a gente precisa ensinar os filhos, os adolescentes, os jovens a olharem para a cruz. Esse é o referencial e essa é a definição de amor. Se para a sociedade toda forma de amor é vada, e eles são bombardeados com isso e vivem isso, a gente precisa dizer para eles que não. Nós vamos ser o do contra, nós vamos remar contra a maré, nós vamos ser... Não gosto dessa palavra, mas ela se aplica muito bem nesse contexto. Não gosto, mas vou dizer, nós somos a resistência em relação a esse mundo. Porque essa palavra foi uma palavra que foi deturpada para mim nesse conceito de eleição. Mas para mim, quando a gente trabalha com amor e quando a gente trabalha com vidas, a gente precisa prepará-los para resistir contra o que vem de fora. E o que vem de fora é algo que agride as nossas vidas, é algo que agride as nossas famílias e é algo que agride o nosso ser. Então por isso que a gente tem que ser resistência. Mas a gente vai ser resistência onde? Aos pés da cruz. A gente vai ser resistência a partir do momento que a palavra de Deus começar a ser vida diária e prática nas nossas vidas. Sem isso, fica difícil da gente estabelecer e fica difícil da gente conversar e convencer que toda forma de amor não é válida. A gente só vai conseguir caminhar a partir do momento que a gente estiver perto da cruz. Sem cruz é difícil. Sem cruz, você fica sem referencial. Sem cruz, você não tem como estabelecer relacionamentos que sejam saudáveis e que sejam duradouros. Sem a cruz, fica difícil da gente conviver com aquilo que é para a gente conviver. É difícil, a gente precisa resistir. Eu acho que a palavra da igreja é essa. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E parece que às vezes a gente não resiste. Parece que às vezes a gente dá uma brechinha e entra, e aquilo ali começa a disseminar na nossa casa, e aquilo ali começa a envolver, e é interessante, né? Porque o fruto deveria ser envolvente, a conversa da serpente deveria ser envolvente. Eu acho que tinha todo um cenário montado, e era um cenário de perfeição, era um cenário, né? Tinha a serpente, mas tinha o desejo do homem querer ser igual a Deus. E aí, quando vem esse desejo que é maior do que você poder desfrutar da presença de Deus todos os dias, eu fico me imaginando no Éden, e no Éden Deus visitava todos os dias Adão e Eva, eles conversavam, né? E estavam ali. A vontade deles de serem iguais a Deus foi maior do que essa conversa, porque tudo que eu fiz é para vocês, dê um nome para as coisas, né? Faça uma companheira para você não se sentir só. E às vezes o que acontece na contemporaneidade é que parece que a gente deixa a Bíblia na nossa casa, deixa a palavra de Deus empoeirar.
E a gente vai receber tantas coisas, e a gente vai ler tantas coisas, a gente vai sendo influenciado por tanta mídia, que a gente vai perdendo os nossos referenciais. Eu acho que para terminar esse primeiro momento, duas coisas precisam se destacar aqui. A primeira delas é: não se espante com o mundo. Não se espante. É isso mesmo. Não tem nada de errado. No sentido de, eles não têm a palavra de Deus em seus corações. Às vezes a gente fica irritado com o jeito do mundo agir. Mas o mundo é assim desde que ele rompeu com Deus. Nós olhamos para a igreja de Corinto, você tinha um problema de incesto dentro da igreja, por causa das práticas pagãs que alguns estavam trazendo para dentro da igreja. E Paulo escreve exortando para disciplinar o indivíduo que estava fazendo isso. Então, o mundo, ele é desajustado. Não se sinta... Às vezes a gente quer cristianizar o mundo. A gente acha que o mundo tem que ter os valores cristãos. O mundo não tem que ter os valores cristãos. Ele é mundo. Ele é mundo. Ele está dentro do espaço dele. Até porque, meus irmãos, o conceito que nós temos de amor não é nosso. É fruto do Espírito. Não tem como você exigir de um não crente que ele ame como você ama. Não tem como você exigir de um não crente que ele tenha um padrão de amor que Deus colocou no seu coração. Porque Paulo vai falar aos Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor. O amor que você tem aí dentro e que você entende que ele é formatado pela vontade de Deus, ele não é uma definição, uma conclusão intelectual sua. Ele não é um convencimento que você teve depois de estudar muito. Ele é um convencimento espiritual. Não tem como alguém acessar o seu padrão de amor se essa pessoa não converter a Jesus Cristo e for inundada pelo Espírito Santo. Então, não queira que o mundo pense como você pensa, que o mundo creia como você crê, porque o mundo jaz do maligno. Ele está seguindo o seu curso natural, né? Esse é um ponto que eu queria deixar claro. Paulo vai falar aos Colossenses também, capítulo 3, verso 12 a 15, que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, com ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós temos o amor de Deus em nossos corações. Talvez a nossa dificuldade esteja em experimentar esse amor, como a Isabela falou, através dos nossos exercícios espirituais, meditação na palavra, vida de oração, e transmitir para os nossos filhos, jovens e adolescentes e crianças, que existe um padrão de amor que é sobremodo excelente, como fala Paulo aos Coríntios. Sem amor de nada vale, como foi lido aqui hoje, né? No final, nós teremos a fé, a esperança e o amor. E o que vai permanecer por toda a eternidade é o amor. É o amor. Esse é o amor que nós cremos. É nisso que nós nos apegamos. Nós somos, sim, isso precisa ficar claro entre nós, somos a comunidade do amor. O mundo tem que olhar para nós e ver como nós nos amamos. Por isso eu me preocupo muito com esse ambiente bélico que a igreja, não igreja local, mas nacionalmente falando, esse ambiente bélico que às vezes nós estamos montando por questões políticas. Isso me preocupa, porque nós não estamos aqui para defender A ou B candidato político. Olha que eu desviei o assunto completamente, mas nós estamos aqui para sermos referência para o mundo do que é amor. Para isso que nós fomos chamados. Então, quando você for escrever qualquer texto no seu Facebook, no seu Instagram, né, postar qualquer foto, qualquer coisa, lembre-se que você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Você precisa espalhar amor, mas não é qualquer amor não, é o amor de Deus.
que vem para poder salvar um homem que está perdido, que vem para transformar corações. Nós somos a comunidade do amor. Me lembro quando uma pessoa disse que, um pastor disse que entrou um sujeito na igreja, que ele queria muito que fosse esposo de uma irmã, e depois de insistir muito, esse sujeito foi na igreja. E ele ficou lá o período do culto. Quando saiu, o pastor perguntou se ele tinha gostado. Ele falou, mais ou menos, né? Eu estou acostumado com isso que vocês fazem aí, mas é impressionante o quanto vocês se amam. Você que é membro dessa igreja aqui, pode ter uma ou outra coisa que você não gosta dessa igreja, não tem problema nenhum, mas vocês precisam ser marcados pelo amor mútuo. Ninguém pode se queixar de falta de amor aqui, porque essa é a comunidade do amor. Amor que vem de Deus, amor que é fruto do Espírito Santo. E é esse amor que nós precisamos comunicar ao mundo, porque Deus é amor. Nós comunicamos Deus, nós comunicamos amor, e foi para isso que fomos chamados. Amém? Que Deus nos abençoe. Isabel, quer fazer o fechamento? Mas você já fechou? Está fechado. Deus abençoe a todos. Amados, como abordar esse tema com os nossos filhos ainda pequenos? Crianças de 4 anos que já trouxeram da escola a seguinte mensagem: nós podemos ser o que nós quisermos. E aí, como a gente... Na minha infância, a Xuxa já cantava isso, né, gente? Tudo pode ser, basta acreditar. Não é tão novo. Dá para fazer de novo aí, não? Não vou fazer. Independente da idade, eu acho que o papel da família, o papel dos pais, dos educadores, daquelas pessoas que são responsáveis pela criança é muito sério. Porque a escola, eles passam boa parte do tempo, mas a educação principal não é a escola. A educação principal quem dá é o lar. E às vezes a gente transfere isso para a escola, porque às vezes a gente coloca, e a gente precisa colocar filhos em período integral, e a gente terceiriza esse cuidado. Mas eu queria dizer que a escola tem um limite. E é o limite que a gente precisa estabelecer. Então a gente às vezes precisa também entrar no site do MEC, olhar currículo de escola, ver se aquele ensino básico com o ensino que a gente fala, ver se os preceitos da escola combinam com aquilo que eu tenho como referência de vida, para que a gente coloque os nossos filhos. Não que isso não vá trazer dificuldades, vai, eles serão questionados. Desde pequena, eu lembro da Bia, com 3 anos de idade, que ela sempre falava de Deus na escola. E era muito sem graça, porque toda semana eles colocavam as crianças em roda, quando é educação infantil, aqueles primeiros anos da educação infantil, eles colocam as crianças em roda na escola e perguntam: e aí, como é que foi o seu final de semana? Qual era a frase da nossa filha? Fui pra igreja, né? Fui pra igreja, teve a salinha, aprendi sobre isso, papapá, né? E a gente falava: nossa, que bom. Até que um dia, um amigo dela virou pra ela e falou assim: eu estou cansada desse Deus que você fala, porque pra mim Deus é um babaca, eu não aguento esse Deus na sua vida. E ela chegou em casa e reproduziu essa fala e chorou. E aí ela chorou e falou: mãe, como que nós vamos fazer? Ok, como que nós vamos fazer? Minha filha, você não vai chegar para ele e vai falar: olha, você está assim. Não, a gente vai orar pela vida dele. A partir de hoje nós vamos orar todas as noites por ele. E nós oramos todas as noites por esse colega dela, até que um dia ela chegou para mim e falou: ele está melhorando, Deus está ouvindo a minha oração. Eu falei: Deus está ouvindo a nossa oração. Você não pode ser tudo que você quiser. Quem diz que você pode ser tudo que quiser? Em casa existe regra que não dá para ser tudo que quiser, fazer tudo que quiser, assim como na palavra de Deus também a gente não pode fazer. E isso é conversa. Mas para a gente conseguir passar isso para os nossos filhos, a gente vai ter que ter tempo para relacionar. Então, para mim, essa questão do tempo é uma primordial nessa questão. Perfeito. Ficou claro, gente? Muito bem. Vamos lá. Como entender? Outra pergunta. Como entender a cruz e o amor de Deus no plano que nos faz cooperadores de Deus do amar? Ou seja, na minha responsabilidade com o outro. Como entender? Vou repetir. Como entender a cruz e o amor de Deus no plano que nos faz cooperadores de Deus no amar? Ou seja, na minha responsabilidade com o outro.
Mentaliza. Não, entendi. Mentaliza. Você tem que verbalizar. A cruz é a referência para nós de amor. Não existe forma mais intensa de amar do que aquela que foi manifestada na cruz do Calvário. E o que a cruz nos diz? A cruz nos diz de um Deus, para mim a mensagem da cruz é essa: um Deus que me ama sem eu merecer, um Deus que me ama quando eu estava no estado de inimigo dele, de morte, um Deus que me ama quando eu estava no estado de rejeitá-lo. Eu rejeitava Deus, e mesmo assim Ele me amou. Por isso que é um amor gracioso, é um amor aonde Cristo, ao entregar a vida dele como propósito do Pai, Cristo revela ali um tipo de amor que não há no mundo, sacrificial pelos seus inimigos, para fazer com que esses inimigos se tornem amigos, para fazer com que os perdidos voltem para a casa do Pai, para fazer com que os mortos tenham vida. Então, é um amor de um nível que o mundo e a sociedade jamais vai entender. Esse amor, ele é o padrão para os nossos relacionamentos. O problema é que o nosso coração, ele quer um amor que negocia, um amor de balcão. O que é um amor de balcão? Eu te amo, mas eu espero a recompensa disso. Esse é o amor de balcão. Então eu faço uma coisa legal para um amigo, e eu vou esperar que em algum momento esse amigo me retribua. Isso não é amor, isso é negócio. Isso é negócio. O princípio de amor cristão, e quanto mais cheios do Espírito nós formos, mais a gente vai ter condições de fazer isso, é quando você aprende a amar e não tem a expectativa de retorno. Você faz e você se alegra em fazer, em abençoar, em doar, em se entregar para o outro, sem a expectativa de que esse outro tem a obrigação de satisfazer você em alguma questão. Para mim esse é o sentido mais nobre do amor na cruz, que é o que estabelece a maneira que nós devemos amar nas nossas relações. Acho que esse é o ponto, inclusive para com Deus, que às vezes a gente ama a Deus, mas espera coisa em troca. Não, você tem que amar a Deus sem esperar nada em troca. Porque foi com esse amor que Ele nos amou. Nós não tínhamos nada para oferecer em troca, e Ele nos amou. E a gente tem que, a essência do amor de Deus é essa. O mundo não vai conseguir entender nunca, porque Jesus disse o quê? Que nós devemos orar, amar os nossos inimigos e amar e orar pelos que nos perseguem. A gente só vai conseguir amar inimigo quando a gente não esperar nada em troca no amor. Por isso que essa é a essência do amor cristão, e por isso que, gente, humanamente falando, a gente não consegue. É fruto do Espírito Santo. Perfeito. Eu acho que é por aí. Ok? Vamos lá. Terceira e última pergunta. Tá bom? Vocês vão decidir aí. Vocês vão decidir, viu? Jesus não falou nada sobre esse assunto, a não ser amar uns aos outros. Jesus não falou sobre homossexualidade. Porque Paulo mais à frente vai tratar de assuntos sobre os quais Cristo nada falou. Boa, amigo. É da Isabela. É da Isabela? Não, tudo bem. Irmãos, quando Jesus vem e vive num ambiente judaico, com regras muito bem estabelecidas. No ambiente judaico, essa questão não só da homossexualidade, mas outros temas que eram muito comuns ao ambiente pagão, eles não eram tão comuns no ambiente judaico, dentro de Israel. Israel, para vocês terem uma ideia, na época que Cristo veio, Roma era um símbolo de poder político, imperador romano. A Grécia era o símbolo de poder intelectual, filosofia grega. Os judeus eram o símbolo de padrão ético e moral. Então Jesus ele vem nesse ambiente, num ambiente legalista. Vocês lembram que eu falei do efeito pêndulo? Ou um ambiente pagão, ou um ambiente legalista? O ambiente de Jesus é um ambiente legalista. Você vê que grandes embates de Jesus não foi com relação a práticas de pecado. Grandes embates de Jesus foi por causa do farisaísmo, da hipocrisia de uma religião para se aparecer, porque era esse o ambiente. E por que Paulo fala mais sobre o assunto?
Porque Paulo escreve para igrejas que estão inseridas num ambiente pagão e que naturalmente os irmãos daqueles ambientes têm que lidar com essas questões. É por isso que Paulo vai tratar, né, de assuntos como esse, porque o ambiente que as igrejas para quem ele direciona suas epístolas são ambientes tomados por esse tipo de prática pagã, ou do mundo grego. Eu acho que essa é a resposta. O que eu posso complementar é o que você falou. Grécia e Roma tinham práticas assim, práticas homoafetivas, fazia parte. Cristo necessariamente não precisa falar sobre esse assunto, mas ele mostra o que é amor com a vida dele, mas não quer dizer que isso não tem que conter na palavra. Eu acho que é muito claro e eu acho que é para o momento, para a igreja mesmo que está se tratando. Eu acho que a gente só tem que ter cuidado com a forma como a gente fala determinados assuntos, que fala, mas Cristo não tratou sobre isso, porque senão a gente começa a departamentalizar a palavra de Deus e coloca segundo o nosso interesse, a nossa perspectiva e a nossa visão, sem de fato estar lendo aos olhos da luz da palavra. Acho que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente tira ou a gente pega determinados contextos e textos para se aplicar numa realidade para a gente se tranquilizar, ou pelo menos a gente não ficar numa posição de tanto confronto, mas a gente precisa entender a luz da palavra, os olhos daquilo que Cristo quer, e é por isso que, né, a gente vem para a igreja, a gente estuda, e tem os pastores e tem presbíteros que possam nos orientar. A gente só precisa ter cuidado com essa leitura para que a gente, porque para mim isso é um caminho muito tênue, é uma linha muito tênue, e se você não tem muito bem isso estabelecido na sua vida, você pode começar a pegar coisas do texto e querer aplicar no contexto que não é favorável àquilo que você está dizendo. Eu acho que a pergunta ela não coloca isso em voga, mas ela nos chama a atenção para um detalhe, que a teologia liberal ela tende a colocar os escritos de Paulo num patamar abaixo dos escritos de Cristo, é como se fosse menos Bíblia. Não, Paulo era um apóstolo. Vamos ver o que Jesus disse. O que nós não podemos esquecer é quando Jesus fala que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então, a lei de Deus estabelecida no Antigo Testamento, ela está dividida em 3 departamentos. Você tem a lei cerimonial, você tem a lei civil e você tem a lei religiosa mesmo, a espiritual, né? A que tratava a moral, lei moral, civil, moral e cerimonial. A lei cerimonial cumpriu em Jesus, a lei civil cumpriu também, porque agora Jesus já veio, não é só mais o Estado de Israel, mas a lei moral ela permanece. Tá? Então os padrões morais estabelecidos no Antigo Testamento, eles são, como Jesus disse, cumpridos em Cristo. Então Cristo ele não vem ensinar nada novo, ele vem para ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E acho que esse foi o sinal. É isso. É isso. Muito bem.